Boa noite a todos vocês. É muito bom receber mais esta oportunidade de passarmos aí alguns estudos que nós realizamos. Meu nome é Sônia Medina, eu sou trabalhadora aí da OSEAC e vamos, na noite de hoje, iniciar, antes do bate-papo, nós colocaremos aí o que o nosso centro realiza, para que vocês possam se familiarizar com as nossas atividades, cada vez mais nos brindar com a companhia de vocês. Agradecemos a vocês com muito carinho, com muito amor. É muito bom ver a aproximação de vocês nesses momentos nossos. E as nossas atividades começam nas terças-feiras, onde nós temos essas lives, esses bate-papos. Depois, na quinta-feira, nós temos uma reunião onde realizamos um estudo de uma passagem evangélica e fazemos uma vibração. Então, estão todos convidados, é uma reunião também muito gostosa, que faz bem para a alma de todos nós. Depois, nós temos o atendimento fraterno à distância, que ele é feito pelo Facebook. Quem tiver interesse, por favor, se comunique lá na página do SEAC, nos contactando. E temos as comidinhas drive-thru, chegando aí no dia 27, é uma iniciativa dos trabalhadores da casa, para subsidiar a casa, uma vez que a casa está fechada, e necessita de alguns recursos para pagar água, luz, e todas essas coisinhas que todos nós temos que correr atrás, né? E o lembrete mais importante para todos vocês é o Evangelho no Lar. Ele é muito importante, ele nos acalma, nos auxilia a passar pelas dificuldades que temos vivido ultimamente. Então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Como eu já falei, meu nome é Sônia Medina. Hoje nós estaremos compreendendo a fé como um fator salutogênico. Vocês vão falar, Sônia, mas já foi falado em fé, realmente, já foi bastante falado em fé. Mas a fé, quanto mais a gente iniciar a nossa fala, melhor é. E a gente tem que falar muito sobre fé. Por quê? Porque a fé, ela não é um sentimento que a gente consegue da noite para o dia. A fé, e ela merece de nós uma atenção especial. Então, o Selim falou sobre a fé, a Cláudia falou sobre a fé, o Sérgio, o Bruno, a Ana, o Neto, a Lilian, todos os colegas já falaram sobre a fé. Só que hoje eu gostaria de colocar um foco específico na fé. Prestar atenção na questão da fé enquanto fator salutogênico. Mas o que é salutogênico? Então vamos entender um pouquinho esse conceito. Esse é um conceito que nos foi trazido por Aaron Antonovsky, em 1979. Ele era um pesquisador américo-israelita
E ele viveu de 1923 até 1994. E nas pesquisas dele, ele fez essas pesquisas em cima dos sobreviventes do Holocausto. E o que ele chegou à conclusão? Porque ele começou a estudar nesses sobreviventes a força que eles tiveram para passar por tudo o que passaram. E aí ele mudou o enfoque do direcionamento para a medicina, a partir desse conceito, porque ele estabeleceu que a salutogênese é um conceito que designa um sistema de forças que geram saúde e se opõe à patogênese, ou seja, as influências que causam doença. Então, quando ele começou a colocar esse conceito em voga, ele apontou para os médicos e para toda a medicina em geral que os cuidados com a medicina não devia ser curar doença, mas sim influenciar a construção desses sistemas de força geradores de saúde. E por isso que ele chamou a teoria dele de salutogênese. Para ele achava que deviam ser potencializadas as forças que se opõem ao estímulo causador da doença. Dessa forma, seria evitável a doença de uma maneira geral. Mas, na Organização Mundial de Saúde, o que é saúde? Nós temos saúde física, temos saúde espiritual. Na Organização Mundial de Saúde, está descrito que saúde é o completo estado de bem-estar físico, social, mental. Não é ausência de doença. Nós colocamos aí de propósito o espiritual em amarelinho no slide, não sei se vocês repararam aí. Por quê? Porque nós descobrimos que o espiritual, ele foi colocado no texto e atualmente ele não se encontra no texto. Tá? Mas existe uma grande gama de novos médicos, nós vamos estar comentando sobre eles, que eles estão muito voltados para a questão da espiritualidade enquanto fator de saúde e de imunidade. A saúde, então, é mais do que não ter doenças, é qualidade de vida, é viver bem. Vamos colocar em termos de exemplos, por exemplo. Existem pessoas que trabalham num ambiente onde um ambiente muito bom, só que essas pessoas não estão felizes, estão extremamente amarguradas. Ou seja, essa pessoa está feliz? Está se realizando? Não. Então, essa pessoa não é uma pessoa que tem saúde. Ela não está vivendo bem, ela não está com qualidade de vida onde ela vive. Existem aquelas pessoas que não têm qualidade de vida em função do ambiente que vivem, embora estão ali, estão sobrevivendo, mas vivem em ambientes muito poluídos. Então, nem sempre saúde é não ter doença. Às vezes a pessoa não apresenta doença, mas não tem qualidade de vida e não vive bem. Aqueles autoexecutivos que trabalham extenuantemente, eles têm saúde, às vezes não apresentam nenhuma doença, mas e a qualidade de vida, né? Então, saúde é mais do que não ter doenças. Saúde é qualidade de vida. E o que é a doença propriamente dita? É uma alteração ou um desvio
do estado de equilíbrio de um indivíduo com o meio. Então, quando a gente falou lá atrás da saúde, o meio ecológico também influencia no equilíbrio ou na questão da doença. E aí, vocês vão me perguntar, o que é fé? E já eu vou conversar com vocês qual a ligação entre o que eu estou falando de saúde e fé. Vamos pensar assim, a fé, segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. É crença, com o coração. É a comprovação de uma situação, é uma afirmação. É aquela tal história. Você vai viajar de avião? Você tem fé no piloto, você sabe que você não entra pensando que não vai dar certo. Você acredita que aquele cara que está ali pilotando, que ele é competente naquilo que ele está fazendo. Isso é a fé. Mas, ampliando um pouco mais o conceito, nos vem o nosso mestre, Kardec, e fala assim no Evangelho segundo o Espiritismo, que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, aqui eu vou começar a mostrar para vocês por que eu quero, qual é a nossa ligação da fé com a saúde. Para ter fé, eu preciso compreender. E para ter saúde, eu preciso viver bem, não preciso? Para viver bem, atualmente, nas condições atuais, eu não preciso realizar algumas compreensões? Vamos pensar e vamos continuar. Ainda existe uma colocação de Leon Denis no livro Depois da Morte, que ele fala que a fé é a confiança do homem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita, e é a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Então, vocês estão começando a perceber por que a fé está ligada lá à saúde? A fé é a confiança do homem naquilo que ele vive, e principalmente aquele sentimento que o liga à potência infinita, a Deus, que o conduz, que ele sabe que Deus está por nós. E tudo que nos acontece tem uma razão de ser. E aqui nós lembramos aquela história de São Francisco de Assis, não sei se vocês conhecem, mas é uma história que São Francisco de Assis estava numa noite andando no meio de uma nevasca, e eles param num mosteiro para procurar abrigo. Mas estava ele e um acompanhante dele, um discípulo dele, e o discípulo bate na porta do mosteiro, e como estava muito escuro, as pessoas do mosteiro acabaram não atendendo, e falaram que não iam ajudar ninguém, que imagina que era o pai Francisco, e bateram a porta na cara dos dois. E o discípulo, coitadinho, desesperado, senta e começa a chorar, e de repente, quando ele olha do lado, ele vê São Francisco de Assis dançando e cantando. E aí ele pergunta, mas pai Francisco, diante de uma situação dessa, em que nós vamos acabar morrendo na neve,
com esse frio todo, você está alegre, cantando e dançando? E São Francisco responde: pois é, eu estou feliz porque é neste momento que eu realmente comprovo a minha fé em Deus e sei que Ele está por mim. E depois, num momento seguinte, eles acabam conseguindo ajuda, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a ligação. Quando a gente fala em fé, a gente diz, eu creio. E a gente afirma, eu sei. Para falar, eu creio, para afirmar, eu sei, porque a fé é a certeza, é a crença. A gente precisa fazer o quê? Pensar. E Emmanuel nos coloca o seguinte, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz que o pensamento é uma matéria sutil e fluídica, é uma energia emanada do perispírito para veicular por ondas eletromagnéticas as ideias ou sentimentos gerados pela alma. E para exemplificar isso, para a gente entender na nossa cabeça, vamos imaginar as imagens de televisão ou os sons do rádio. Eles são conduzidos por ondas eletromagnéticas também. Pensando nisso, vamos lembrar duas coisas, e isso aqui, muitas vezes a gente fala nas nossas orações, principalmente a questão da vibração, mas a gente não entende. Então, por isso que nós lançamos esses dois conceitos aqui bem simples. Se pensamento é energia, e ele é transmitido por ondas eletromagnéticas, como nós vimos lá, com uma informação de Emmanuel, e André Luiz também coloca isso para a gente. A frequência, o que é? O número de oscilações executadas durante um segundo. Então, eu coloquei aí um desenhinho de um pêndulo. A frequência é esse movimento que a gente vê numa onda de vai e volta, vai e volta. E a vibração, que a gente sempre fala, vamos fazer uma vibração? A vibração é o movimento em um sistema que se repete após um intervalo de tempo. Então, olha, a vibração, eu coloquei aí para vocês um desenhinho para vocês imaginarem o que seja a vibração. É a gotinha caído lá num copo d'água e ela esparge aquele movimento. Aquele movimento nos dá a ideia de vibração. Então, quando a gente tiver lá na nossa quinta-feira, no nosso evangelho, vamos pensar nesse movimento do nosso pensamento e que essas ondas se espalhem por todos aqueles que precisam de nós. No livro Roteiro, no capítulo 25, é um livro muito gostoso, muito bom para a gente estudar também. Emmanuel nos coloca, psicografia do Chico também. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento quanto lhe seja possível. O que ele está falando com essas palavras maravilhosas? Que a gente começa, dentro dos princípios espiritistas, a receber algumas respostas para as nossas dúvidas. E, se não, a gente começa dentro dos próprios princípios espiritistas, vamos dizer assim, conseguindo mais dúvida. E o que ele manda fazer? Apreciação do pensamento. Parar para pensar, fazer uma reflexão, buscar orientação, buscar estudo, buscar informação no compêndio das obras de Kardec. E nos
auxiliares como Emmanuel, André Luiz e tantos outros. Continuando, então, o que ele fala? A fim de iniciar-se na decifração dos segredos que para todos nós ainda velam o fulcro mental. O que é o fulcro mental? É o nosso pensamento, porque tem tanta coisa dentro da nossa mente que a gente ainda não entende, que a gente ainda não consegue perceber a amplitude da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então, ele fala que a mente é manancial vivo de energias criadoras, ou seja, o nosso pensamento cria. E quando ele fala em mente, a gente tem que lembrar que a mente está com o espírito. A mente não é um órgão. O órgão é o cérebro, que pertence ao corpo físico, mas a mente está com o espírito. Então, o pensamento, como nós vimos, é substância, coisa mensurável. Lá atrás já foi falado que é energia, então é uma substância e é mensurável, a gente consegue medir. E aí tem mais alguém que estudou sobre isso, que eu sou fã de carteirinha, que eu indico. Existe um grupo de médicos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, que eles fazem parte de uma associação médica espírita. E esses conceitos que eu vou passar para vocês, eu achei muito bom, bastante didático, para que a gente entenda a questão dos nossos pensamentos. Esse médico se chama Décio Iandoli Júnior, e esses conceitos estão nesse livro da Alma ao Corpo Físico. Dr. Décio Iandoli Júnior, ele é um senhor, né? Para mim é um rapaz, tem 50 anos, mais ou menos. Ele é endócrino, gastro, ele é doutor em gastroclínica e ele é presidente da AME do Mato Grosso do Sul. Ele trabalhou por muitos anos com a doutora Marlene Nobre, quando ela era presidente da AME Brasil, e ele acabou e continua até hoje fazendo estudos, tal. Então, ele fala nesse livro que os pensamentos elevados são aqueles que têm ondas curtas e de alta frequência. Então, ondas curtas são aquelas bolinhas que nós mostramos lá no desenho, e alta frequência, aquele movimento do pêndulo é muito grande. Bom, isso é só para efeito da gente entender que pensamento é energia, né? E eles são leves, esses tipos de pensamentos são etéreos e higienizadores. O que quer dizer isso? Eles nos trazem efeito benéfico e reestruturador. E quais são esses pensamentos? São ideias e sentimentos derivados do amor verdadeiro. Compaixão, caridade, solidariedade, humildade, e vai por aí afora. Os inferiores, por outro lado, eles têm ondas longas, por isso que são pesados, né? Por isso que a gente fala, nossa, que pensamento, que pesado. Então, eles estão ligados à matéria densa. Quem são esses pensamentos? Os nossos pensamentos de avareza, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de orgulho, de raiva, de rancor e de um monte de coisa que nenhum de nós aqui tem, né? Num outro livro fantástico também, um livro chamado Universo e Vida, de Hernani Santana, o Espírito que Ditou, o Espírito Áureo, no capítulo 5, ele também nos informa, energia é chamada de fluido vital.
E se o pensamento é energia, então, a gente lembra, quem não faltou na aula de física, que energia gera trabalho. Então, que energia estamos enviando ao nosso corpo físico quando pensamos? Ou seja, o que vai acontecer? Que tipo de trabalho vai acontecer no nosso corpo físico a partir daquilo que a gente pensa? Vamos lembrar um pouquinho a transmissão de pensamento, bem rapidamente? Nós temos o espírito é imaterial, essa figura é apenas uma exemplificação, espírito não é energia, porque nós já vimos que energia a gente mede, então energia é matéria. Isso aqui é só uma figura para dar uma ideia do espírito. O espírito, segundo a definição de Kardec, é o princípio inteligente individualizado, mas ele é imaterial. Então, é só para dar uma ideia aqui na figurinha. E aí nós temos, segundo os conceitos kardecistas, o perispírito e, finalmente, o corpo. Então, o caminho da transmissão do pensamento vai ser colocado para a gente em diálogo com as sombras. É um livro de Hermínio Miranda, que ele fala sobre a questão da influência dos espíritos na nossa vida. Hermínio Miranda nos diz assim, que o perispírito é o veículo das nossas emoções, ou seja, é o veículo do nosso pensamento. O espírito emite pela vontade, porque o espírito é vontade em si. Então, o espírito emite pela vontade dele aquelas ondas eletromagnéticas que são o pensamento. E aí, esse pensamento caminha, essas ondas caminham para o perispírito e o perispírito transmite esse impulso elétrico, ou seja, as ondas eletromagnéticas, para o corpo físico. E o corpo físico começa a executar. Entendendo um pouco mais esse caminho. Então, nós temos aí na figurinha o perispírito, o espírito, o perispírito. No perispírito, nós conhecemos, a gente aprendeu dentro do kardecismo, principalmente com André Luiz, que existem centros de forças. Por que a gente fala André Luiz? Porque, na verdade, Kardec nos falou de polos perispiríticos, engasguei aqui, que são essas rodinhas azuis aí do desenho, são eles que transferem a energia, essas ondas eletromagnéticas do pensamento. Então, através do perispírito, que o pensamento é irradiado, é o órgão sensitivo do espírito. Então, o perispírito, ele recebe as ondas eletromagnéticas. Vocês estão vendo lá em cima que a porta de entrada é principalmente pelo centro de força em cima da cabeça, que é chamado de coronário. Ele é o principal. Depois ele distribui para os outros, acaba distribuindo para o corpo físico nos plexos nervosos. Então, os nossos nervos têm essa ação de estar recebendo essas ondas eletromagnéticas e encaminhando para o corpo físico, para as glândulas endócrinas, que são todas as glândulas que dão a ordem para os nossos órgãos funcionarem. Eu acho que vocês já estão começando a desconfiar onde eu quero chegar, né? Evolução em dois mundos. André Luiz nos fala o seguinte, que as células são animáculos infinitesimais domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Então, olha, animáculos
bem pequenininhos, infinitesimais, quer dizer, minúsculos, que a gente não enxerga, mas são domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Então, eles estão lá, que nem as abelhinhas, tudo bonitinho, tudo organizadinho, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam. E olha o mais importante, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Então, ele fala bem difícil, mas em suma, o que ele está querendo dizer? Que nós comandamos pelo nosso pensamento as nossas células, todo o funcionamento do nosso corpo, de qualquer pedacinho minúsculo, célula, glândula, órgão, e assim vai. A célula é o menor ser vivo que se conhece na biologia. Aí ele fala, num outro capítulo, no capítulo 39, predisposições mórbidas. O que quer dizer isso? Por que a gente acaba ficando doente? É isso que ele quis dizer. Não podemos olvidar significa esquecer, que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula e as infecções tornadas de higiene. Quando ele fala isso aqui, quer dizer, as infecções por conta da falta de higiene, tá? Os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de vários excessos. Então, aí a gente tem uma amostra de tudo aquilo que a gente faz de errado e cada um de nós, de vez em quando, dá uma escorregada. Ou come demais, ou bebe demais, ou fica nervoso demais, e acaba sobrecarregando o corpo físico. Enfim, nesse capítulo, ele nos coloca o seguinte, que as nossas dores, os nossos sofrimentos, quase sempre a conduta humana acaba impondo males contra nós mesmos, através dos vícios morais, dos vícios físicos, da imaturidade espiritual. A gente impõe males contra o meio, provocando poluição, devastação, e contra o nosso próprio semelhante, por ação ou por omissão nossa. Continuando no capítulo 40, um pouco mais específico, ele fala das invasões microbianas. A invasão microbiana, ele é feita uma pergunta, está vinculada a causas espirituais? Gente, eu vou fazer uma explicação aqui, muitos desses textos que nós não colocamos na íntegra, colocamos só algumas coisas que reforçam aquilo que a gente pretende passar aqui. Então, excetuados os quadros infecciosos que acontecem por programação maior, como é o caso dessa pandemia, por exemplo, são aqueles quadros onde a gente sabe que existe um objetivo maior, como o crescimento da medicina, o desenvolvimento, a busca de curas para determinadas situações. Ele coloca aqui, ele responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós, por nós mesmos, pela rendição ou desequilíbrio. Então, até a invasão microbiana, ela acontece em nós quando a gente, como dizem por aí, abaixa a guarda.
estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, o que a gente faz? A gente, como ele diz lá, a gente plasma nos tecidos fisiopsicossomáticos. O que quer dizer isso? A gente pega o nosso perispírito e provoca uma lesão, uma mancha, quando a gente pensa negativamente, quando a gente trai o outro, quando a gente não faz algo que não é bom, que foge, enfim, das leis divinas, porque bom e mal é muito relativo, a gente nem deveria usar muito essa expressão, né? Mas tudo aquilo que foge da lei divina, das leis de Deus, o nosso perispírito percebe essa mudança de rumo. E aí ele retém essa energia em forma de ruptura na harmonia celular. Essa energia não é uma energia condizente daquela energia que ele falou lá atrás, porque o equilíbrio existe. A princípio, todos nós viemos equilibrados, mas existe o livre-arbítrio e a gente acaba provocando a ruptura nessa harmonia celular. Toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana, qual praça desguarnecida. Então, aqueles soldadinhos que estavam ali, que são as nossas defesas, acabam se tornando enfraquecidos pela própria energia deletéria que nós mesmos criamos para nós. E assim, continua ele falando, as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete. É o que nós já falamos. Muitas vezes elas ficam exército menor do que o exército dos micróbios, dos vírus, das bactérias. Ainda sobre isso, obedeceu a determinada distonia, olha a importância aqui do pensamento, originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram um efeito em aplicações impróprias. Então, novamente, André Luiz nos chama atenção. A gente doidinho aí, como a mocinha aí da foto, doidinho de pedra, você jogou energia deletéria para todas as suas células. Então, vem a moléstia em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal. Então, aqui ele nos fala o seguinte, que às vezes a moléstia vem para que a gente organize esta energia desequilibrada e, ao mesmo tempo, aprenda. Reabilitação. Aqui, nós não vamos ler, porque o tempo está um pouco escasso, mas ele coloca duas situações. Na primeira, quando o enfermo é bonzinho, bacaninha, ele é sereno, então a gente vê que tem paciente que é tranquilo, resiliente, é resignado. Então, esse paciente, pelas próprias energias e predisposições vibratórias, ele recebe ajuda, é a segunda foto. Mas no primeiro, vocês acham que ele está recebendo ajuda? E o André Luiz nos coloca aí nesse texto que essa ajuda é também não só das pessoas que estão à nossa volta, porque aquela tal história, se você está mal-humorado, quem chega perto de você? Ninguém. O enfermeiro não vai te atender com boa vontade, com disposição, e nem os amigos espirituais. Eles não conseguem se aproximar muitas vezes, porque a nossa energia tem uma vibração tão baixa, tão complicada, que eles não conseguem se aproximar.
Mas, por outro lado, ele fala da outra situação, que muitas vezes o paciente, adotando um outro comportamento, ele angaria para si a simpatia, a solidariedade do plano encarnado e do desencarnado também. E sobre o mesmo princípio, ele fala ainda da brecha que a gente dá em termos de mente para todas essas mazelas, para todas as... Inclusive, ele nos coloca aí, nos faz um lembrete das sintomáticas ou assintomáticas. Ele fala das alergias, aquelas coisas que a gente pensa, eu já nasci com isso. Não. Você, de uma certa forma, você, a partir dos teus pensamentos, você elaborou essa energia, essa doença sintomática ou assintomática. Agora, aqui a gente faz uma pausa e o seguinte alerta. Isso não significa que a gente pode chegar para alguém que tem câncer e falar assim, olha, você tem câncer por culpa sua. Todos nós temos que lembrar de um ponto. Somos ainda espíritos imperfeitos, estamos aprendendo, buscando evolução, buscando aprendizado. Então, se lá atrás eu desequilibrei as minhas vibrações e eu tenho no perispírito estas energias deletérias e que precisam, através da doença, me proporcionar uma cura, porque muitas vezes a doença é o processo final. É como se fosse o furúnculo mandando embora o que precisa expelir. E aí, por que sofremos, então? É punição? Não. O sofrimento é o que nós falamos, é a conscientização pelo espírito da sua infração nas leis divinas por livre-arbítrio. Então, é por isso que a gente sofre, porque a gente tem lá na nossa consciência, lá mesmo que escondidinho, nós sabemos quando a gente pisa na bola. E a dor, então? A dor é a baliza, é aquilo que nos leva para o caminho, para o andar de acordo com as leis divinas. É ação benfazeja para quem compreende e sente os seus poderosos efeitos. Nem todos os seres têm que passar pelo sofrimento. A dor existe, mas o sofrimento é opcional. Ainda, para Emmanuel, no Consolador, no livro Consolador, Emmanuel fala que não existe dor na alma humana que não proceda do próprio comportamento. Rodin, Humberto Rodin, ele não é espírita, na verdade, ele é um filósofo espiritualista. E eu achei bem interessante essa comparação que ele faz do nosso sofrimento. Ele diz que uma semente não pode brotar em planta se não romper o invólucro duro da semente. E isto lembra um sofrimento. E é verdade, né? Às vezes a gente precisa brotar e muitas vezes é pelo sofrimento. E aí a gente fala, então, como é que a gente consegue a fé? Se eu estou sofrendo, como que eu consigo construir a fé? A fé, no Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Assim como as demais virtudes, a fé é uma aquisição do espírito. A fé, para Kardec, é a confiança nas suas próprias forças, torna o homem capaz de executar coisas materiais
que não consegue fazer quem duvida de si. Por que nós colocamos isso aqui? Porque essa fé é aquela fé que conduz o nosso pensamento. Hamed, no livro Renovando Atitudes, um livro bárbaro, Hamed é um espírito, quem faz a psicografia é o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Ele fala sobre a fé, ele tem um capítulo inteiro, capítulo 19, que eu oriento a todos vocês estudarem esse capítulo. Ele fala o seguinte, que esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fé, é um resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então, a gente não consegue fé do dia para a noite, mas ela tem que ser construída. A fé plena não é somente conquista repentina que aparece quando queremos, mas também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. A fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Agora, quais são as bases da nossa fé? Como é que nós vamos conseguir a nossa fé? Desenvolvendo a nossa inteligência, trabalhando a nossa compreensão, desenvolvendo cada vez mais o nosso raciocínio, estudando, conhecendo e aprimorando cada vez mais o nosso exercício do livre-arbítrio. Joana de Ângeles nos fala no livro Celeiro de Bênçãos, do Divaldo, a fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. Então, Joana também nos orienta quanto a isso. Adubá-la com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante, a fim de que não desapareça. Agora, a gente não pode confundir, como no Kardec nos diz, a fé com a presunção. No capítulo 19, ele nos orienta quanto à questão da humildade, que é muito importante a gente tomar cuidado com o orgulho, com a presunção, porque quando a gente diz, eu sei, cuidado, o orgulho pode te acompanhar. Então, a gente tem que ter humildade e, acima de tudo, lembrar que existe alguém que nos guia, que é o nosso maior guia, que é Deus. E lembrando desse exemplo de fé, Madre Teresa de Calcutá, a força mais potente do universo é a fé. E nós lembramos da Madre Teresa porque ela trabalhava praticamente que doente, mas ela não deixava nunca de trabalhar. E a energia dela a mantinha de pé. Então, nós hoje compreendemos que a saúde merece de nós uma atitude, e essa atitude é a atitude do comportamento. Do pensamento. Que atitude nós devemos tomar? Pensamento positivo, pensamento elevado, entendendo que muitas vezes as nossas doenças físicas vêm, como Madre Teresa nos diz aí, nós podemos curar as doenças físicas com remédios, mas a única cura para a solidão, desespero e falta de esperança é o amor. O amor é uma energia curadora. Então, gente, a minha mensagem aqui é isto, é que a gente busque construir a fé, entendendo que todos os processos de doença
nem sempre significam a não vida. Muitas vezes a doença é para nós a cura do espírito, uma vez que são energias, que nós somos espíritos eternos e que enquanto encarnados carregamos um corpo semimaterial e que carrega junto dele tudo aquilo que pensamos desde a época em que fomos criados, simples e ignorantes. Então, ainda existem em torno de nós e em cada um de nós essas pequenas manchinhas que a gente precisa devagarinho, com muito amor, com muito pensamento positivo, muita resiliência, vencer, lutar e desenvolver cada vez mais a nossa fé. E aí eu deixo para vocês, no próximo slide, uma receita de fé de André Luiz. Agradeço imensamente a oportunidade. Na verdade, tudo isso que aqui falei hoje foi especialmente para uma pessoa muito especial, para Sônia Medina. Eu sei que todos nós precisamos desenvolver essa fé. E o estudo, o aprendizado e a vivência diária, a luta lá fora, também é trabalho de construção de fé. Então, que a gente lembre, na hora de brigar, na hora de xingar no trânsito, do nosso pensamento, do nosso corpo, e mudar esse caminho. Muito obrigada, boa noite a todos, fiquem com Deus, mas não vão embora ainda, que eu ainda vou pôr uma coisinha bonitinha aí para vocês. Só vou sair fora para ficar bem bonito. Muito obrigada. Gratidão.
principalmente aos mentores, que tenho certeza que muito nos ajudaram, e me desculpem pelo avanço do tempo. Gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês.